Livro de Lucas, capítulo 7, e versículo 18 em diante. Graças a Deus. Foi um versículo bem propício nessa noite da leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor. Estamos na casa de Deus. No nosso lar, no nosso trabalho, a gente louva a Deus. Mas nada melhor do que estarmos aqui na casa do Senhor adorando a Ele e glorificando o seu nome. Amém? Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho. Amém? Graças a Deus, querido. Que noite abençoada, que momento agradável, porque Deus se faz presente no nosso meio. E bom é estar na casa do Senhor. O salmista Davi disse: vale mais um dia na casa de Deus, na casa do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Ou seja, 1000 em outras partes aonde Davi estaria, não iria satisfazer a alma dele estando apenas um dia na casa do Senhor. Então esse dia que Deus nos preparou nessa noite, queridos, que nós possamos abrir o nosso coração e adorar o nome do Senhor Jesus. Confesso que eu não vim preparado. Estamos aqui, que estávamos agendados para conversar com o pastor Benjamin, e eu vim hoje para cultuar, hoje não estive na Pereira, e aí acabou tendo essa oportunidade. Mas o Senhor sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como eu preciso de uma palavra, como você precisa. E também aos irmãos que estiveram orando pela minha vida, também tivemos um momento, uns dias de enfermidade, passando por essa situação que hoje, na atualidade, estamos vivendo, mas eu estou aqui, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus e dizendo que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. E nós temos motivo nessa noite, queridos. Aleluias, de sobra. Uma certa feita Jesus, ele chega com seus discípulos em Filipos de Cesareia, e ali no momento Jesus começa a indagar os seus discípulos e pergunta para ele a respeito do que eles pensavam a respeito de Cristo. O que vocês pensam ao meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? Porque muitos estão por aí dizendo, alguns dizem ser profetas, outros dizem ser João Batista, outros dizem ser Jeremias, mas Pedro, ele toma a palavra dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele para com aquela resposta. Porque Jesus, ele estava agora em outro território para fazer a vontade do Pai, e ele precisava que pessoas que estavam do lado dele tivessem a convicção daquela palavra que ele já tinha ouvido, daquilo que ele já tinha falado, daquilo que ele já tinha anunciado. Aleluias. Porque nós estamos aqui nessa noite, sabe por quê, queridos? Porque nós já sabemos de uma coisa, das promessas de Deus para as nossas vidas. Já sabemos aquilo que o Senhor nos entregou, já sabemos aquilo que o Senhor nos deu, já sabemos aquilo que o Senhor já nos concedeu. E Jesus para e diz para Pedro: Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Pode ter certeza, não vai prevalecer, igreja. Sabe por quê? Porque você está aqui nessa noite para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. As tentativas têm, as barreiras existem, as dificuldades têm, porém, mais uma vez, Deus provou que continua sendo cabeça da igreja na face da terra. Ele continua conosco, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século.
Graças a Deus. Quando eu vejo a palavra em que João Batista agora está aprisionado, e ele começa agora a surgir algumas dúvidas, algumas indagações, e ele tinha ali os seus discípulos, muito bem mentorado por ele. Porém, João Batista tinha em mente uma coisa. Uma certa feita, quando ele estava andando, que os seus discípulos avistaram Jesus, e os seus discípulos decidiram ir até Jesus, até o mestre. Não houve rancor, não houve inveja, pelo contrário. João Batista para e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Mas é necessário o questionamento de João Batista? Pode ser que sim, porque por mais que nós passamos alguma dificuldade, algumas advergências, porém, queridos, uma coisa é certa, a convicção dentro de nós tem que ser a primícia para que Deus possa voltar a agir no nosso coração. E quando o João Batista agora reúne os seus discípulos e pergunta: olha, vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo que haveria de vir ou esperamos outro. É questionamentos básicos que nós temos por determinadas situações que vivemos. João Batista estava preso, não porque ele estava adorando, não porque ele estava em um momento em que Deus estava movendo, fazendo algo de diferente, não. Ele estava ali combatendo um pecado, ele estava ali combatendo um erro, ele estava ali combatendo algo que não agrada a Deus, e sempre vai ser desse jeito. Sempre vai ser assim nas nossas vidas. Nós nunca aceitamos a Cristo para termos um mar de rosa, uma vida cheia de alegria, cheia de felicidades. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus está aqui nessa noite dizendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode levantar suas mãos essa noite e dizer que você é mais que vencedor na presença do Senhor Jesus? Aleluias! Graças a Deus por isso. Celebrai com júbilo ao Senhor. Como é bom retornarmos à casa de Deus. Como é bom voltar a entrar na casa do Pai e saber que aqui há a alegria plena do Senhor para as nossas vidas. João Batista agora, os seus discípulos conversa com Jesus e faz a mesma pergunta: és tu mesmo que haveria de vir ou esperamos outro? Aí Jesus, acompanhado dos discípulos de João Batista, começa a praticar sinais, prodígios e maravilhas. Porque esta é a palavra de Deus, esta é a vontade do Pai, que o próprio Jesus veio fazer. Quando ele vê os milagres, quando ele vê as manifestações, Jesus agora fala para os discípulos: olha, retorna lá, e fala para João Batista, que os mudos falam, o cego enxerga, os paralíticos andam, os coxos andam, e os mortos são ressuscitados. E aos gentios é pregado a palavra do Senhor. Mas parece uma coisa que é um pouco que complexa. Porque se nós ouvirmos tudo aquilo que nós já recebemos de Cristo, muitas das vezes o indagar, o duvidar, muitas das vezes não faz parte do mover e do agir de Deus em prol das nossas vidas. Mas Jesus atende o pedido porque sabia. É como o próprio Jesus disse: o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? E Jesus vai mais além. Vocês foram ver o que no deserto? Um profeta? Aí Jesus ele diz: muito mais que um profeta. Esse é aquele que está anunciando sobre a minha presença neste lugar. Então João Batista tinha crédito com Jesus. Mas um homem que viu, presenciou, ouviu coisas diferenciadas. Porque João Batista, quando estava ali batizando
no Rio Jordão. Alguns homens vinham até ele, inclusive um deles veio Jesus. João Batista, ele para e ele diz: mas eu não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias, e vem tu a mim? E Jesus disse: deixa por agora, para que se cumpra a palavra do meu Pai. E o permitiu ser batizado. A Bíblia diz que quando Jesus sai das águas, o céu se abre. O Espírito de Deus vem sobre ele em forma de pomba. E uma voz brada do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. São sinais que para nós não poderia haver dúvida no nosso coração. Porque João Batista, ele viu os céus abertos, ele viu o Espírito de Deus descendo sobre o Jesus, ele ouviu uma voz. E essa voz era de Deus. Mas a prisão muitas das vezes fez, naquela situação e naquela ocasião, João Batista questionar a presença do Mestre. Questionar a presença de Jesus, os sinais, o mover. Mas Jesus, ele foi claro e objetivo para os discípulos de João Batista. Volta lá e fala para João Batista que eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas, que eu ainda continuo curando, que eu ainda continuo ressuscitando, que eu ainda continuo fazendo sinais, prodígios e maravilha. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Mestre. Porque ainda que estivermos em uma adversidade, em uma prisão, e se haver o questionamento e a dúvida no nosso coração, pode ter certeza que Ele vai se apresentar nas nossas vidas, na nossa causa, e vai provar ainda mais uma vez que Ele é o nosso Deus. Aleluias. Que Ele ainda está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. E um homem que teve esses sinais em suas vidas, ele não poderia de forma alguma retroceder. Por quê? Porque João Batista agora, ele tinha vivenciado algumas experiências, ele tinha feito a vontade do nosso Deus. E tudo isso hoje, querido, para nós que estamos aqui nessa noite, há um conselho para nós. Quando nós vemos no capítulo 17 de João, quando Jesus intercede pelos seus discípulos. Eu tive uma palavra aqui esses dias, e eu refleti sobre esse texto. Porque Jesus agora, dizendo que aqueles que o Pai me deu, eu guardei até o dia de hoje. Todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. E Jesus, ele começa a interceder pelos seus discípulos. E uma das situações que eu vejo em que precisou muito dessa intercessão foi Pedro. Porque uma certa feita Pedro, ele toma a palavra e dizendo: mestre, eu vou contigo até a morte. Aonde precisar entrar eu vou. Aonde precisar ir eu irei. Jesus disse: Pedro, não cantará o galo 3 vezes essa noite, antes que me negue por 3 vezes. Ele tinha convicção, ele estava convicto daquilo, de ir até a morte com o mestre, de entrar onde Jesus iria entrar. Aí Jesus para e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E outra, eu roguei ao Pai para te livrar de todo mal, porque o teu inimigo e o teu adversário pediu para se ir andar contigo como trigo, como homem reto, como homem que estava fazendo a minha vontade, querendo confundir, enganar o coração de Pedro. Mas Jesus intercede por ele e o adversário teve que partir por retirada. Aleluias.
o mundo que estamos vivendo, as situações que estamos passando, aleluia, ainda há um sumo sacerdote que está olhando para as nossas vidas nessa noite. E está intercedendo por mim e por você. É por isso que estamos aqui neste lugar, adorando a Ele e glorificando o Teu nome. Aleluias. E você nessa noite tem motivo de sobra para exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Porque a palavra de Deus hoje para nós prova mais uma vez, a cada dia, que Ele está conosco. Porque cultuarmos na nossa casa, querido, nós tivemos uma experiência. E quando temos um encontro com Cristo, a palavra dele está dentro de nós. A verdadeira conversão está dentro de nós. Não basta somente sermos aqui dentro, mas Deus está nos provando nesses dias que nós temos que continuar sendo fiel a Ele, independente do lugar. Independente do ambiente que nós entrarmos, aonde formos, queridos. Deus está nos provando para vermos a nossa fé. Mas uma coisa é certa. Estamos na presença de Deus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, glorificando a Ele. Aleluias. E olha que coisa. A situação de João já era decretada. Não tinha mais retorno, não tinha mais volta. A prisão, e da prisão agora era ser decapitado. Era perder a sua vida. Mas perdendo a vida fazendo a vontade de Deus. Aleluias. O bem que ele mais queria era fazer a vontade de Deus. Querido, aqui tudo passa. Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Você entrou aqui nessa noite para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Você entrou aqui neste lugar para dizer que só o Senhor é Deus. Aleluias. Jesus está cuidando de todas as coisas para nós. Aleluias. Glória a Jesus. Preso, porém ele tinha algumas convicções dentro dele. Quando ele ouve a mensagem, quando ele ouve a palavra, conforta o coração dele. Muitas das vezes não vai ser uma situação em que, vamos dizer, que a palavra em que os discípulos de João Batista recebeu iria mudar o quadro, iria mudar a sentença da vida de João Batista, não. Porém, ele teve mais uma vez o sinal daquilo que ele queria ouvir. É Jesus. É Ele mesmo. Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua ressuscitando. Isto basta para nós. Ou não? Ou estamos aqui nessa noite, querido, mas fizemos aqui um contrato com Cristo, de servirmos a Ele por um determinado momento, e depois voltamos para trás quando a situação complicar. Não! Nós não fizemos contrato nenhum com Ele. Pelo contrário, nós entregamos a nossa vida na presença dEle. E Ele tem o controle de todas as coisas nessa noite. Ele faz, Ele desfaz, Ele muda, a presença é dEle, Ele faz da maneira que Ele quiser. O importante é uma coisa, nós estamos aqui nessa noite adorando e exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Porque servimos a Ele, querido. Entregamos a nossa vida para Ele, para combatermos com esse mundo. João Batista, agora ele estava vivenciando uma situação por combater agora um adultério. Olha só. Por combater uma verdade que era pela palavra de Deus que não agrada a Jesus. E sempre vai ser desse jeito. Agora não sei se estamos pedindo algum sinal. João Batista, ele ouviu a voz de Deus, ali naquele batismo, ali no Rio Jordão. Ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus.
E aquela voz dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É claro que as evidências lá atrás eram muito mais fortes do que hoje que estamos vivendo a nossa situação. Os sinais de Deus eram muito maior, mas a palavra de Deus diz assim: olha, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Aleluias. É nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele continua aqui no nosso meio, Ele é o cabeça da igreja, aleluia, e a igreja precisa dEle, e se você precisa de um renovo, precisa de uma palavra, aqui tem palavra de Deus para as nossas vidas, aleluias. Jesus, uma certa feita, fala agora com Paulo dizendo: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E tem um outro verso que diz que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Então deixa Jesus hoje entrar nessa situação, porque todas as evidências nós já temos. A palavra já entrou no nosso coração. Hoje nós não somos mais criaturas, somos filhos de Deus. As promessas de Deus, as promessas que estão aqui dentro, não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro nessa noite. E elas estão no pretérito mais que perfeito. Então é para hoje, é para a minha vida, é para a tua vida. Se você crê nessa noite, toma posse da palavra de Deus como filho de Deus, porque Ele tem o melhor para nossas vidas nessa noite. Aleluias. Ah, mas a sentença não vai ser mudada. A sentença não vai melhorar, não vai mudar, as coisas não vai mudar, mas Jesus falou que está contigo. Ah, mas eu não vou sair da prisão, mas Jesus falou: eu estou contigo. Ah, mas a situação não vai se reverter, não vai se mudar, mas Jesus já deu a palavra: eu estou contigo todos os dias. O que confortou João Batista foi que os seus discípulos voltou com as boas novas. Olha, João Batista, Jesus está ressuscitando mortos, cego enxergando, mudo falando, cego andando, mudo falando. Ou seja, então para nós, queridos, já é uma evidência muito grande, já é uma evidência maior do que nós podemos ouvir. Ainda que você não teve algo da parte de Deus maior para acontecer nessa noite, ou por esses anos, ou por esses dias, mas só de você saber que Jesus está conosco, que aquele que te chamou, Ele te chamou para uma grande obra, aleluia, já é o suficiente para você se manter firme na presença de Deus. Já é para você se manter firme na presença do nosso Senhor Jesus, aleluias. Porque muitas das vezes queremos ver coisas maiores, queremos ver Deus descendo, queremos ver anjo, queremos ver um sinal muito maior para poder acreditar, e não, nem sempre vai ser assim nas nossas vidas, mas já basta quando a palavra dele é proferida para as nossas vidas, dizendo que Ele está conosco. No meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, no meio desse deserto, Jesus está conosco. Quem viveu, está saindo dessa, graças a Deus, irmão Bruno, Deus deu vitória. Eu passei por isso e outros, não sei se irão passar, espero que não, estamos aqui orando, mas a igreja de Cristo não irá ser afetada, porque Deus continua no nosso meio trabalhando, aleluias. E tem uma coisa ainda que é poderosa, que é forte no nosso meio: a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos nessa noite, aleluias. Continue orando, continua clamando, continua buscando. Porque se esperar aqui que nem João Batista, um terremoto, as cadeias se abrir, igual que aconteceu na época do apóstolo Paulo, e os homens sair, e se não acontecer, iremos ser frustrados. Essa sentença na vida de João Batista não mudou, ele ficou naquela situação e foi até a morte, porém uma coisa era certa:
o que ele perdeu aqui, ele ganhou juntamente com Cristo Jesus. Aleluias. Nosso maior bem, o nosso maior bem que nós adquirimos na nossa vida é a nossa salvação. Então nós estamos aqui nessa noite, queridos, para continuar adorando a Deus. E nesse lugar é passageiro, para que lá na glória possamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Porque são sentenças, queridos, que são irreversíveis. Porém a palavra é a mesma. Aleluias. A palavra se mantém a mesma, seca-se a erva, cai-se as folhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Você pode se afirmar nessa noite na palavra de Deus. Você, quem sabe você não vai ver um terremoto nas suas cadeias, nas suas prisões. Quem sabe você não vai ver anjo descendo no teu quarto e pegando nas tuas mãos e falando contigo. Não, mas aqui nessa noite, Deus abriu um parênteses, abriu uma oportunidade para dizer: eis que estou contigo todos os dias. Já é o suficiente. Já é algo para mudar a tua vida, já é algo para você se apegar mais com Ele e dizer: eu não largo da presença de Deus. Aleluias. Porque se não vermos isso, muitas das vezes tem pessoas que retrocedem, voltam para trás, não quer mais nem saber. Mas nós não esperamos algo miraculoso acontecer não, queridos. Queremos somente fortalecer a nossa fé para chegar até o fim. Queremos fortalecer somente a nossa fé na palavra de Deus para chegar até o fim e dizer que nem o apóstolo Paulo: combati um bom combate, guardei a carreira e cumpri a fé. A fé está viva ainda? A fé está fervendo? A tua fé ainda está em chamas? Aleluias. Porque é isso que Cristo precisa na minha vida e da tua vida. Todo esse tempo que estamos passando, todas essas diversidades que estamos vivendo. Aleluia, você está aqui. Você está aqui sentado adorando a Ele. Sabe o que é isso? É a tua fé. É o teu verdadeiro encontro com Ele, é a tua conversão. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, queridos, continuar nesse espírito de adoração. Vamos ouvir a palavra de Deus e guardá-la. Porque os sinais, prodígios e maravilhas é momentâneo. E muitas das vezes se torna uma emoção para as nossas vidas. Mas a palavra não. A palavra permanece. A palavra crava, a palavra entra, e é o que faz você estar todos os dias na presença do Senhor. É o que faz você estar aqui hoje, nessa noite, vivendo a situação que estamos vivendo. É a palavra de Deus. Que nós possamos continuar orando pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Vamos continuar orando pela igreja, para que assim Deus possa continuar guardando e tendo misericórdia das nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Continue orando por mim também, para que Jesus possa continuar estabelecendo mais e mais a minha saúde. Sinto ainda um pouco de canseira, mas até aqui, como diz a palavra, o Senhor tem nos ajudado. Amém? Não espere situações miraculosas, não espere sinais igual aconteceu com Moisés, igual aconteceu com Elias, igual aconteceu para você se firmar com Cristo. Não, somente esteja atento para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas, porque já basta, já é algo muito maior. Porque, queridos, é que nem eu disse, um milagre passa, e pessoas tem vezes que voltam até para trás, mas quando ouvem